Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde, e também 11h30 da noite, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat no site da AltV e ainda um telefone à sua disposição, é São Paulo 11 5052 6622. Conosco hoje, deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Arnaldo, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Zé Copé, alegria. Revi o tempo do Jornal da Record, do meio-dia, junto com você. E a gente sabe como é difícil essa luta, a alegria do doutor Américo, grande Aguinaldo Timóteo. E rever o Estélio aqui, uma alegria. E falar com vocês o que foi a saga da derrubada desse maldito fator previdenciário. Demos um troco neles. Desembargador Américo Angélico. Prazer tê-lo aqui, doutor Américo. O prazer é nosso aqui. Meus cumprimentos a todos aqui da mesa. E é um prazer enorme estar aqui no Gente que Fala. Estélio da Cunha, engenheiro, consultor em energia. Bom tê-lo aqui, doutor Estélio. Obrigado, Zancopé. Obrigado por convidar o seu programa. Eu sempre o chamo de professor Estélio, é o que você prefere dizer, não é isso? Estélio tá bom. Estélio tá bom. O nome dele é Estélio, mas tem muito estelionatário nessa área, né? Meu ídolo Aguinaldo Timóteo. Alegria revê-lo, abraço os nossos colegas de mesa e uma discordância flagrante. O mundo busca soluções para os problemas previdenciários. O mundo. Por que o Brasil tem que ser diferente? Gostaria de saber desse brilhante Arnaldo. Arnaldo, eu vou, já que você fez referência e o Timóteo também, né? Fim do fator previdenciário. Eu posso anunciar que realmente o fator previdenciário acabou? Na verdade, é uma mudança do fator previdenciário. O fator previdenciário continua. E nós temos uma fórmula alternativa, que quando a soma da idade da mulher mais o tempo de contribuição der 85, ela está fora do fator. A soma da idade mais o tempo de contribuição do homem der 95, ele estaria fora do fator. Por exemplo, a mulher com 30 anos e meio de contribuição, 54 anos e meio de idade, ela estaria fora do fator. O homem com 35 anos e 8 meses de contribuição e com 60 anos de idade estaria fora do fator. Então, essas alternativas são possíveis, sem dúvida nenhuma, foi uma grande conquista que a gente conseguiu dentro do Congresso Nacional, apesar do governo ter jogado pesado contra isso, distribuiu cargos, emenda, fez a maior feira de maldades, mas a gente conseguiu, mesmo assim, aprovar. E o Michel tentou falar comigo o dia inteiro na quarta-feira, não me achou. No dia seguinte, eu consegui falar com ele, pedir desculpas de não ter retornado e disse apenas um recado. Michel, eu sou invendável. Timóteo? Bom, você sabe que isso é uma coisa absurda. Eu pergunto para o mundo. Quem governa sem maioria no Congresso, no Parlamento? Quem? E como é que se consegue maioria no Parlamento? Negociando com os partidos. Aqui não é diferente, Minas Gerais, Pernambuco, todo lugar é a mesma coisa. Para se ter maioria no Parlamento, tem que trocar por cargos partidários. Por que o PT tem que ser diferente, Arnaldo? Tenha piedade. Tem que dar cargo para conseguir maioria, ponto final. Senão não governa. Olha o que aconteceu com o Collor. Um dos maiores presidente da história do país, um dos mais brilhantes, um dos mais competentes, um dos mais cultos, foi cassado porque não dividiu o Congresso Nacional. Não tem jeito, tem que entregar os cargos para o Parlamento e ponto final. Aqui não é diferente. Aguinaldo, a Dilma já terceirizou o governo dela na área econômica para o Levi, terceirizou na política o Michel. E, na verdade, ela continua sem condições de governar. Panela toda hora na cabeça dela. É verdade. É verdade. Sem dúvida, é um problema muito complexo, não só no Brasil como fora do Brasil. Mas, sem dúvida, um passo largo foi dado, como apontou o deputado Arnaldo Faria de Sá, deu-se um passo largo nessa questão. Agora, obviamente, nós temos um Congresso Nacional, que representa, de uma certa forma, o poder legislativo na nação. Existe a negociação, mas tem uma coisa chamada liderança. A liderança é uma vocação, é um dom, é um talento que certas pessoas têm. Obviamente, se atribui a liderança aos condutores da nação. Exige normalmente que um presidente
seja homem ou seja mulher, tenha uma liderança. Uma liderança natural que faça com que a negociação se realize. Ela tem aquela persuasão, ela tem aquela força. E, infelizmente, é o que menos existe com a nossa presidente hoje. Então, as coisas ficam mais difíceis. O Congresso se tornou uma parte difícil negociar dele, com chantagem. uma parte dele se tornou uma questão pessoal. Eu quero receber tanto, para dar tanto, quero para conseguir essa contribuição, aquilo. Mas isto é também pela falta de liderança. Doutor Américo, Pois não. Além dessa questão de falta de liderança, quem negocia por ela negocia muito mal. Veja bem, o Joaquim Levy, ministro da Fazenda, ele intimou o Congresso a aprovar aquilo do jeito que estava. Ele não tem essa moral para fazer isso. Ficou dando pito porque foi votado o fator previdenciário. Levy, cuide da sua, que no Congresso eu cuido da minha. O Levy, inclusive, não é político. Nós temos que dar a cada lugar. Ele é um técnico, e entende muito bem do aspecto financeiro, do aspecto econômico do país. Mas ele não é um político, e, inclusive, ele não tem liderança. Ele se expressa com uma certa dificuldade. Doutor Américo, ele baixinho, disse que nas duas você nem medidas entende o que ele provisórias, disse. a 665 e a 664, ele disse que iria economizar 15 bilhões de reais. Só nas medidas provisórias do BNDES, ele liberou, a primeira vez, 30 bilhões de reais para o BNDES, mais 50 bilhões. Ora, se desses 80 bilhões ele tivesse tirado 10 para segurar ali, não precisava estar cortando do trabalhador. O que eles querem é tirar seguro-desemprego, dividir a pensão pela metade, pagar apenas um tempo de pensão, impedir que o trabalhador possa corrigir esse maldito fator previdenciário, que o homem, depois de 35 anos, vai se aposentar, perde quase 40% do valor da aposentadoria. A mulher, pela melhor expectativa de vida, depois de 30 anos, vai perder 50% do fator. E você perde o quê, Levy? Perde nada? Aqui para você, ó. Não, Que sem barbaridade. dúvida. O povo está em segundo lugar, eu diria em terceiro ou quarto lugar. Que Nós barbaridade. estamos muito mal assessorados. O Brasil está vivendo uma fase muito difícil e o resultado está aí. Desgoverno. Só não vê quem não quer. Desgoverno. Ô, presidenta, tomara que alguém possa dar esse recado para a senhora. Acabe com os problemas. Põe o Arnaldo como ministro da Fazenda, ele sabe tudo. A Previdência eu sei tudo. Previdência eu sei tudo. Governo, você não deve Previdência eu saber, sei tá falando tudo. tanta besteira, Não, eu tô tá lá falando 8 merda. anos, rapaz. É Tô lá verdade, 8 mandatos, rapaz. Encaro qualquer um lá, rapaz. Professor Estélio. Eu acho que o nosso querido desembargador Américo, ele falou uma questão chave, né? Que é exatamente essa distância que existe entre a gestão do Brasil, né, e o povo brasileiro. Então, na hora que a gente tem uma presidente que vive no panelaço, né, quer dizer, uma pessoa que tem receio de vir para a televisão porque a panela vai para a janela, né, já causa Panela dos adversários. Não, Eu não fui para a panela. eu não sei quem é adversário ou não, mas eu sei que a panela está lá, e a panela faz Os um barulhaço. adversários. Então fica claro para todo mundo essa Estélio, ela não quis nem falar no dia 1º de maio, lembra disso? Então, 1º de maio, dia do trabalho. Eu acho que desde Getúlio, que sempre um presidente falou no dia 1º de Mas maio. no programa nacional do PT, ela também se escondeu. Porque a falta de credibilidade é um negócio incrível, né? Porque o povo sente isso. Então, qualquer coisa que o Levy venha a falar, não é o Levy que está falando, são os banqueiros que estão falando. E aí tem esse choque com personalidades nacionais, como é o querido Arnaldo aqui, que foi a primeira amizade que eu fiz quando voltei do exterior em 94, foi com o Arnaldo. Nós estamos aí... Deixa eu fazer uma paródiazinha. O Levy está levitando. Então, esse problema vai continuar a ocorrer, não porque o Levy não é político, mas é porque a Dilma, a nossa presidente, não tem poder político para colocá-lo lá. Porque lembre-se de uma coisa, o professor Delfim Neto, ele foi a ministro da Fazenda, também não era nada político, mas ele foi colocado lá. Depois o doutor Paulo fez um homem político. Timóteo, por que você se refere tanto aos adversários? Porque você sabe que o Aécio teve uma bela votação. O Aécio se apresentou... Primeiro que é um pequeno marginal metido a homem sério, que é um cara que governou Minas Gerais, das boates do Rio de Janeiro. Um homem que aparece, está aí na internet, bêbado, numa boate em Brasília, carregado pelos amigos, queria ser o presidente da República. Olha, eu gostaria de perguntar para você, Portugal, Espanha, Grécia, Itália, Venezuela, o mundo está em convulsão. O mundo está com problema. Será que também lá eles não têm liderança?
Não é. É que nós vivemos momentos difíceis no planeta. Olha o que passou com os Estados Unidos recentemente. Por que o Brasil não pode ter problemas? Mas, além de ter problemas, tem que enfrentar os enraivados, os raivosos adversários. Porque o Aécio, ele foi profundamente desrespeitoso e continua na campanha. Não adianta, malandro. Não adianta o dinheiro que você gastou pagando artista, pagando não sei o que. Não adianta. Você perdeu e acabou. E vai perder de novo. Olha, eu acho a Dilma está ganhando muito nas costas do trabalhador. Arnaldo, não interessa, ela é a presidente. Ela está ganhando muito nas costas do trabalhador. Ela é a presidente. Está ganhando ela é a presidente, por que ela não... Não interessa, Arnaldo, ela é a presidente. Por que ela não impediu o roubo da Petrobras? É a sua presidente. Olha, eu diria que, lato sensu, partindo do geral, o Aguinaldo tem razão. Mas aqui nós não estamos partindo do geral, nós estamos partindo da sociedade para a gestão da nossa presidente. Não vamos falar da nossa presidente sem falar de que partido ela pertence. Não vamos falar aqui da questão partidária. Nós estamos diante de uma má gestão. Exatamente. Isso que eu quero colocar. Exatamente. Eu não quero colocar aqui PSDB, PT, PTB, nenhum partido, porque todos eles têm os seus gravames. Doutor, isso não é má gestão, isso é indigestão. Bom, pronto. Exato. Uma má gestão que espelhou. O Brasil está quebrado. O Brasil está quebrado. Queiramos ou não, está quebrado. O Estado de São Paulo também está quebrado. Quer dizer, nós temos uma má gestão geral, mas ela está marcada, mais aguda, na parte da União, da presidência da República. Quem quebrou o Brasil foi ela no mandato anterior. Sem dúvida alguma. Ela quebrou no mandato anterior. São 12 anos de poder. Ela disse na campanha o seguinte: não vou mexer no direito dos trabalhadores. Isso até é uma expressão popular. Nem cavaca tussa. E a vaca tossiu. Não, sem dúvida, ela mentiu, ela não foi honesta com a sociedade, ela está sofrendo essa consequência. Atenção, senhora. Mas agora, a má gestão precisa ser corrigida. Tem o problema do impeachment aí, por exemplo, existem vários estudos que foram feitos, mas isso aí precisa ver... O impeachment não cabe porque é do mandato passado, não cabe. Bom, mas você viu o parecer do Ives Gandra? Não, mas tem que ser fato. Viu o parecer do Adilson Dalari? Tem que ser fato desse governo. Engraçado. Então, seriam condições... Eu acho que, doutor, o senhor foi desembargador. A gente não tem que ficar discutindo em parecer. É fato concreto do atual mandato e a gente vai buscar isso aí. Isso é muito importante que se esclareça. Quando se fala em impeachment, os fatos são referentes ao mandato passado. Então, não atinge o atual governante, ainda que tenha sido reeleito. Porque nós, quando foi feita essa Constituição, não se imaginava a reeleição. Exato. Então, ela é um novo governante. Ela não tinha reeleição naquela época, você tem razão. Foi FHC que buscou a reeleição, como foi FHC também que inventou o fator. E, logicamente, ele é o pai do fator, e Lula é o padrasto, porque Lula vetou quando ele derrubou a primeira vez. Professor Estélio, é impressionante. Fernando Henrique, quando apareceu abraçado com Paulo Maluf, com milhares de outdoor pelo Estado de São Paulo para sua reeleição, também prometeu que não desvalorizaria o real e desvalorizou em 40%. Não, o Brasil, ele começa a ser quebrado no segundo governo Lula. Aí ele começa a ser quebrado. Com a grande crise internacional, Lehman Brothers nos Estados Unidos, a política brasileira, que eles chamam de anticiclismo econômico, que o Manteiga colocou, onde o governo começou a produzir dinheiro, a emprestar para o próprio governo através de Caixa Econômica Federal. Pedaladas fiscais. Exatamente. E isso daí começou a bicicleta a entrar na lama, entendeu? Mas ainda estava pedalando. A bicicleta do Manteiga. Isso. Então, o que acontece? O governo Lula entregou para Dilma já sabendo que estava ruim. E você que é uma pessoa que entende bem, tinha uma pessoa por trás do Manteiga que era um cara que só preparava maldades. Arno Agostinho. Exatamente. Não, mas eu acho o seguinte, Arnaldo, o desembargador falou uma coisa muito certa aqui, é a questão da gestão. Quando você tem uma Petrobras, que é uma coisa que você não consegue esconder no país, que se chama gestão da Petrobras, porque é 30% da Bolsa diariamente. O que roubaram lá, você não acredita, amigo. E ninguém viu. O que roubaram lá, então, você não acredita. Qual é a questão? Se 88 bilhões sumiu da Petrobras e ninguém viu, imagina o que sumiu do resto. Não é que ninguém viu, é que levaram parte também, amigo. Mas apareceu um cara na CPI e disse que começou a roubar em 97. O PS também não descobriu. O PS também não descobriu que estavam roubando. Roubava. O PT que tinha que descobrir que alguém estava roubando. Porque no PT que virou sistêmico. No PT virou sistêmico. Não, estou dizendo, não estou afirmando. No PT virou sistêmico. Saiu do mensalão para o petrolão. Mensalão que começou com quem? Lula. Não.
Lula. Lá em Belo Horizonte com o governador. Lá, Lula. O governador que está esperando para ser julgado na primeira e segunda instância. No governo Os federal, alunos foram presos e condenados. Governo presos. Governo federal foi com o governo Mas Lula. Eduardo Azeredo, que começou com essa batata, o Zé Eduardo Azeredo, está em Minas Gerais, esperando para ser julgado na primeira e Você não segunda pode se instância. esquecer que o mensalão do governo Lula começou com o Marcos Valério e com esse cara que está lá na Itália. Marcos Valério começou com o Eduardo Azeredo. Esse cara que está lá. Arnaldo, você não tem direito de usar a não verdade. Eu não estou dizendo que... Começou com o Eduardo Azeredo. Não estou dizendo que não começou com o Eduardo Azeredo. Começou, sim, senhor. Não estou dizendo que ele está lá não incluído estou lá. dizendo que não começou. E não foi julgado. Mas potencializou... Como é que você sabe? Você estava lá dentro? Você viu potencializar? Eu fui. Você ajudou a roubar? Eu fui do CPI do mensalão, não roubei porra nenhuma e tô lá para cobrar, meu amigo. Com todo respeito à discussão da mesa aqui, nós estamos fugindo um pouco do objetivo. O problema é o seguinte, nós estamos discutindo, ou vamos discutir, esse governo. São 12 anos que o governo está com a mesma bandeira. Porque a sucessão do presidente Lula para o presidente Dilma foi uma coisa óbvia, nós não podemos contestar isso. É claro que o governo Fernando Henrique teve seus problemas, teve seus malfeitos, mas de 12 anos para cá, no governo Lula, a coisa piorou tanto no governo Lula, que levou a sociedade, no governo Lula, a Dilma era ministra de Minas e Energia, chefe da Casa Civil. Não, primeiro ministro de Minas e Energia, presidente do Conselho de Administração da Petrobras, que indicou o Gabriele, que depois indicou a Graça Foster e que depois virou ministro da Casa Civil e virou presidente da República, continua mandando na Petrobras. Não se esqueça disso. O que eu estou querendo dizer aqui é que nesses 12 anos o Brasil teve um poder, foi o poder do PT. A raiz... Não, nós estamos falando do Brasil. Como em São Paulo, é o poder do PSDB. Foi o poder do PT. Então, nós estamos entendendo que esses 12 anos houve uma grande baixa na sociedade brasileira. O Brasil caiu muito no conceito, nas finanças, na economia, na moral, em todos os aspectos. Sem dúvida alguma, grande responsabilidade é do governo federal. Doutor Américo, por quê? Porque a Constituição coloca o governo federal como grande responsável. Nesse aspecto que o senhor se refere, a presidente está reunindo ministros para discutir cortes no orçamento. É altamente oportuno isso, é oportuno, porque nós não podemos viver com 29, 30 partidos, nós não podemos viver com 48 ministérios, nós não podemos viver com essa gastança toda. São 40 porque mais um pouquinho, 40 ministérios... por favor, já é um exagero. Não, virou 39, porque o Michel está acumulando. Vamos diminuir, então, para 39. Então, nós estamos numa situação que nós temos que mudar, gente. Mudar o conceito, mudar a filosofia, mudar as pessoas. A sociedade brasileira não está merecendo esse descaso, esse sofrimento, essa imposição que está ocorrendo em cima de nós aqui. Basta andar um pouco para essa periferia, basta ver o sofrimento do povo brasileiro. Aumenta a água, aumenta a luz, aumenta imposto, aumenta isso, aumenta aquilo. Ninguém aguenta mais. A má gestão é evidente. E corta o seguro-desemprego. E corta a pensão. Nós estamos pagando a conta. Deixa eu fazer uma colocação aqui, que é uma colocação tipo historicista. Tá? Lá no início dos anos 80, né, nós tivemos o general Figueiredo, que também não tinha apoio popular, e delegou o Brasil ao professor Delfim Neto. O professor Delfim tocava. Ministro da Agricultura. E que depois virou ministro de tudo. Foi ministro da supra-economia, não é isso? Eu sou um fã do professor Delfim, tivemos até programa juntos, não é isso, Zé Copé? Então, eu não estou falando mal do Delfim, pelo amor de Deus, porque não está presente, a gente não deve falar mal. Muito bem. A Dilma, que também não tem apoio popular, está fazendo a mesma delegação, delegando para a FEBABRAN, né, a Federação dos Bancos, via Levi, que não era nem diretor do Bradesco, era superintendente de dentro do Bradesco. E por que isso está acontecendo? Naquela época, o professor Delfim... Você sabe por que era? O convite era para o Trabuco, diretor do Bradesco. Mas não aceitou. Não aceitou, não. O Lázaro foi lá e falou, o Trabuco eu não libero, eu libero o Levi. Estava no banco, e ela aceitou. Aí o que acontece? Naquela época, qual era o medo que o... Eu estou te afirmando o que eu estou dizendo. Não, besteira não. No besteira fala você, não eu. Naquela época, qual era o grande receio para o Brasil?
nós perdermos as linhas de crédito internacionais da nossa dívida externa, que era gerenciada pelo Citibank, pelo William Holders. Tá? Agora, qual é o grande receio? No mesmo cenário de sem força política. Qual é agora? Perder o grau de investimento. Se o Brasil perder o grau de investimento, o dólar bate 4,2, 4,6 day after. Tá? O que vai acontecer? Cai todo mundo. Então, o que acontece? O Levy precisa aumentar. Voltamos à mesma coisa daquela época. Ele precisa aumentar a taxa de juros interna para fazer com que o banco opere melhor as suas operações de overnight, de overday, etc. E é muito importante a gente entender isso, que o grau de investimento fique lá. Então, pouco importa se o seu homem vai se aposentar perdendo 40%. Pouco importa isso. Pouco importa que a luz suba. Aliás, é bom, porque tem mais ICMS. Então, toda a política está voltada para o mercado financeiro internacional. Não pode cair o grau de investimento do Brasil, porque se cair, como já caiu da Petrobras, e o Arnaldo Faria, se lembra, ele já era deputado federal, o Brasil pegava dinheiro fora via Petrobras, não é isso? Nós tivemos em Brasília várias vezes. Tem essa dívida, né? Exatamente. Aí o que acontece? Não pode cair. Então, o Levy é hoje o homem-chave do governo Dilma. Mas, Arnaldo, esse corte de orçamento resulta em quê? Na verdade, a situação, o Brasil, no governo da Dilma Eles passado... chamam de contingenciamento. No último ano de 2014, ela fez muita loucura para poder ganhar a eleição. E agora tem que tapar o buraco. As tais pedaladas aqui, que o Célio acabou de citar, do Arno Agostinho e do Manteiga, você vê que o Manteiga foi demitido como ministro 4 meses antes de terminar o governo, mas não trocou o Manteiga, ele continuou lá com manteiga derretida. É essa a consequência que está aí. Não se contenha, Timóteo. Imagine, senhoras e senhores, quando Lula assumiu o poder neste país, tínhamos um salário mínimo de $84. Senhoras e senhores, $84. Quando eu votei para presidente da República, eu votei no Paulo Maluf, a minha proposta para o Andreasa, para o Tancredo e para o Maluf é que nunca tivéssemos um salário mínimo inferior a $100. Está lá, está registrado lá, está lá na casa, $100. O do Lula chegou a $350. Agora baixou, porque o dólar cresceu, foi para 3 mil. Mas imaginem quantos milhões de brasileiros compraram geladeiras, televisores, fogões, máquina, automóveis. O pobre nunca teve um desenvolvimento tão extraordinariamente respeitoso. Mas não perde, porque a classe média ficou pau da vida, porque investiram mais lá do que investiram. Tenha piedade. Não, mas isso não invalida nada do que foi dito. Tenha piedade. O que foi dito? Que Não, sério, espera um pouquinho. Nós devemos 100 e tantos bilhões ao FMI. O Lula emprestou dinheiro para o FMI, senhoras e senhores. O salário mínimo realmente aumentou, só que está faltando emprego para todo mundo. Está todo mundo desempregado. É por isso que a gente tem 10 dias de carnaval. 10 dias de carnaval, mais 300 feriados. Você que está sem emprego, fala com o Aguinaldo que eles têm emprego para todo mundo. Não é questão disso. As pessoas não se especializaram para trabalhar. Eu sou torneiro mecânico, desde os 14 anos. Você faça um curso, aprenda uma profissão razoável para que você possa viver com decência e cuidar da sua família. Tá bom. Agora, se você não tem nenhuma especialidade... Olha a incoerência. Procure um curso. O Pronatec não tem mais recurso. Todos os programas educacionais universitários foram cortados. Claro. E aí você vai arrumar dinheiro aonde? Não tem nada privado, tudo governo. Não, tudo bem, mas o que no FIES? O que fizeram com o FIES? O que fizeram com o Pronatec? Me prova que não meteram a mão no dinheiro da Pronatec e do FIES. E depois não dá para o trabalhador. E você quer especialização. Isso não é oposição, isso é rancor. Há mais do que isso, gente. De uma certa forma, ambos os nossos queridos companheiros de mesa aqui têm razão. O PT também fez algumas coisas boas para o país. Não foi só coisas ruins. Não foi só coisas ruins. Teve as coisas boas. Sem dúvida, houve uma certa contribuição do governo para o país, mas isso passou. Naquela época houve elogios. O PT também auferiu as galas das coisas boas que fez para a sociedade. Mas depois de um certo tempo, descaminhou, desviou. E tudo aquilo praticamente ficou comprometido. É como se eu jogasse água numa tinta fresca. Doutor Américo, sobre a então, semana passada... Hoje está pior a coisa. Semana passada, a Secretaria de Emprego da Prefeitura montou uma tenda lá no centro da cidade
para oferecer colocação de emprego, viu o tamanho da fila e não tem desempregado. Não, basta ver o FIES. Então, as coisas boas que foram feitas mais um pouco mais filosoficamente, mas na prática elas não se assentaram. Não houve continuidade, não houve uma base colocada. É isso que eu quero traduzir ao Timóteo, que foi um político muito bom, é um excelente cantor. Bom político. Bom político e bom cantor. Depois até pediria aqui para ouvir a sua voz. Mas no momento, gente, no momento, nós temos que focar, temos que ver a objetividade com esta gestão. Esta gestão está matando o país, bem ou mal está matando. Doutor. São 12 anos. Houve tempo para que as medidas positivas dos anos anteriores ficassem asseveradas, mantidas e ampliadas. Só que piorou. Doutor, para você se reinscrever no FIES, você precisaria acessar via internet. Infelizmente, muita gente não tem internet. E quem tinha, ficava horas e horas, dias e dias, e não conseguia acessar, porque o programa não permitia que você conectasse. Essa era a grande sacanagem. Por quê? Tinha que esperar passar o dia 30 de abril, que era o prazo final, para dizer, ó, quem não se inscreveu perdeu o direito. Porra! Timóteo, por que você disse que não é oposição, é rancor? Eu gostaria de entender isso. O Arnaldo não está falando como opositor do governo. Está falando com ódio do governo. Eu tenho ódio? Olha aqui. Não tenho ódio de você? Atenção, senhoras e senhores. Olha aqui. Um sobrinho meu está preso. Roubou um passageiro de Kombi. Tomou 8 anos de cadeia. Gastei um cascalho e tirei da cadeia. Roubou outra vez, tomou 14. Está lá. A gente não consegue administrar nossas próprias famílias. Aquele cara que foi na CPI e disse que começou a roubar em 97 era o governo do Fernando Henrique, caramba! Por que não investigaram também no tempo do Fernando Henrique? Ele não é do tempo do Lula. A baderna começou. Aliás, muitas coisas começaram lá. Por exemplo, entregar este país de mão beijada para a iniciativa privada, nas rodovias, nas usinas e tal. Não sei por que não investigam. Só investiga o PT. Começou tudo lá. E o PT está preparando mais pacote de concessões, Aguinaldo. A reunião de domingo foi para isso, preparar Vocês o pacote. estão batendo muito cedo, vão perder de novo. Pacote de concessões foi o próprio PT que fez a reunião do fim de semana para essa finalidade. E tem um detalhe que é extremamente importante. Quem está administrando o país há 12 anos é o bem doutor Amex. Sabe quem é? Você está acompanhando gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde e também 11h30 da noite, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Retornaremos em instantes. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet.
Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos. Conosco hoje o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, professor Estélio da Cunha, cantor Aguinaldo Timóteo, desembargador Américo Angélico. Cantor e homem público. Faz shows, Timóteo? Continua. Muitos, graças a Deus. Por que você se distanciou da política? Não, eu perdi a eleição. Como garotinho, que tinha 29, quando voltou o TRE, ele só tinha 18. Perdeu a eleição, não se reelegeu, vereador em São Paulo. Continua, não. Qualquer você coisa, era vereador em São Paulo. Eu tenho que, agora você retorna ao seu domicílio. Minha filhinha tem 8 anos e meio, é lindíssima, eu tenho que cuidar dela, tem que ficar no Rio. Arnaldo, a gente já se referiu ao fator previdenciário, né? Mas eu só gostaria de entender uma coisa, né? O governo admite que a medida pode aumentar o desgaste de Dilma Rousseff, além de impopularidade pela decisão, ir contra um texto defendido por aposentados. O veto tende a ser derrubado no Congresso. O Senado pode vetar, a presidente pode vetar, é isso que eu queria entender. Não, primeiro, o Senado vai votar essa semana e o Senado já tem maioria suficiente para manter a emenda. Ela, se quiser, tem o direito de poder vetar, mas, como diz a própria notícia, o veto dela fatalmente será derrubado pelo Congresso e o desgaste será muito maior. Porque aí volta, isso eu quero entender. Não, se derrubar o veto, vira lei automático. Entendeu? Se ela vetar, está suspensa a aplicabilidade da lei. Vem para o Congresso, quando derruba o veto, a promulgação é pelo próprio Congresso, não precisa nem voltar para ela. Então, na verdade, eu acho que ela tem que pensar 2 vezes sobre isso e lembrar de um detalhe que eu já abordei aqui rapidamente. O Levi não pode querer dar pito no Congresso, não. Ele tem que aprender. Não é assim, não. A votação foi transparente, foi votação aberta. Vários deputados, até do PT, votaram a favor da quebra desse fator previdenciário. Quero, inclusive, mandar um abraço para o Vicentinho, grande líder sindical, para o Zaratini, que foi o relator dessa medida, Marco Maia, ex-presidente da Câmara. Então, tem muita gente do PT que pode alertá-la da burrada que ela vai fazer se ela quiser vetar isso. Até porque não tem despesa anterior nenhuma, é só despesa futura. É quando a pessoa vier completar a mulher, a soma 85 ou o OB 95, é que vai ter despesa. Até então não terá nenhuma despesa. E o absurdo, dizem que a despesa será 30 bilhões, 40 bilhões, 300 bilhões. Vamos ser megalomaníacos no inferno, vai. Timóteo, Naldo Cardoso Batista da Moca. Por falar em vistas grossas, como foi possível que o cartel dos trens e metrôs de São Paulo tenha agido por 10 anos, de 94 a 2004, e ninguém do governo percebeu nada? É o Naldo Cardoso Batista que está perguntando para você. Todas as vezes que eu esteja com o governador Geraldo Alckmin, eu tenho uma excelente impressão do Geraldo Alckmin, como também tive quando fiz campanha para o Zé Serra. Mas, por mais cuidadosos que sejam os governantes, é muito difícil você detectar onde é que alguém está pisando na bola.
Isso não é diferente nem na prefeitura, nem no governo de estado, e nem no governo federal. A Dilma está no palácio, como é que ela vai saber que um canalha lá em Belém do Pará está metendo a mão? É muito difícil você administrar sua família. Imagina um governo num país com a dimensão do Brasil. É isso aí. Eu dou razão para o Aguinaldo que ela pode não saber tudo, mas onde ela era presidente do Conselho de Administração, ela não pode dizer que não saiba. Estélio. E o tamanho do valor, né? Estélio, está se notando impostos, inclusive de grandes bandeiras, redução no preço da gasolina comum e também da aditivada. Pode sinalizar uma tendência, lembrando que o álcool está em queda. É o Jaime do Jardim Bom Filhole perguntando para você. É o álcool, né? O percentual do álcool, que era 25%, foi para 27,5%, então você não está comprando gasolina, você está comprando parte só de gasolina, o resto é álcool. E o álcool, ele também está agora em uma abundância maior do que estava no mesmo período no ano passado. Baixou o preço? Baixou. Do álcool baixou. Baixou. Não, é porque é safra, né? Agora, vamos... Sazonal. É sazonal. Vamos lembrar novamente o que a gente vem denunciando no programa já desde 2003. E aqui para o nosso deputado federal de São Paulo. São Paulo tem que apresentar uma política hídrica para a agricultura. 75% das nossas reservas hídricas que estão acabando são consumidas pela agricultura. Então, São Paulo precisa buscar uma agricultura... Hélio, você que é um cara que entende muito, São Paulo tem aqui, na região de Botucatu, de Avaré, o maior aquífero do mundo, o aquífero Guarani. É só você furar poço artesiano lá no aquífero Guarani e fazer uma tubulação no meio da Castelo Branco, não precisa desapropriar nada, e trazer água de lá para cá. Eu não estou entendendo o que os técnicos de São Paulo estão pensando, não acordaram para a realidade ainda. Vocês não conhecem o aquífero Guarani? Vão buscar lá, vão buscar o aquífero Guarani. É só perfurar poço artesiano lá, tubulação, um aquaduto por meio da Castelo Branco, traz água para cá. Não precisa nem vir para cá, só ir para Piracicaba, que está interligado. Orientando. E o Zancopé está dando uma outra alternativa também. Você fizer aquaduto até Piracicaba, jogar no rio Piracicaba, traz para o Capivari, do Capivari traz para o Jundiaí, vem aqui para Mariporã, acabou. Jundiaí e Piracicaba estão interligados no sistema. Na realidade, o grande aquífero do Cristalino, ele pega ali todo o Planalto, né, do estado de São Paulo, ali aquela região de Lorena. E não tem esse aquífero Guarani? Vem até aqui. Agora, a partir de Ribeirão Preto é que começa o Guarani e vai até a Argentina. Você está falando do aquífero do Cristalino. Eu gostaria de colocar também, para quem nos ouve, o seguinte: o maior aquífero do mundo não é ainda explorado. O que significa? É água no subsolo. Água no subsolo. Foi descoberto, já tem mais ou menos... E é o maior do mundo, hein? É o maior do mundo. Não, o maior do mundo acabou de ser descoberto na Amazônia. É um aquífero que passa por debaixo da região do Amazonas, que é suficiente para manter o planeta com água potável por 250 anos. Qual o nome desse aquífero? Eles chamam de aquífero subterrâneo da região amazônica. Tá? Então, o que está acontecendo hoje no Brasil é o seguinte: navios da Europa penetram na região do Rio Amazonas, enchem suas comportas de água e retornam para a Europa como água industrial. Nós estamos sendo roubados no Brasil. Até água? Até água. Para dar lastro. Né? Bom, há uma outra... me dizia que era para dar lastro no navio. Né? Há uma outra coisinha que eu queria ponderar aqui. Pena que eu não soubesse que eu viria aqui, porque isso faz mais ou menos um mês, mas eu li num dos jornais, não sei se foi Estado, Folha, agora não me lembro, que a ONU, preocupada com o problema da água em São Paulo, colocou como presidente dela, do ramal aqui no Brasil, um brasileiro, que era um americano. Porque, acreditando que, através desse brasileiro, essa situação hídrica seria melhor considerada. Então, contratou um grupo de uma empresa no Brasil para filmar esses elementos e fazer um documentário que seria disponível para a sociedade a partir de setembro, outubro do corrente ano. Então, esse pessoal está filmando as represas, as orlas, essa situação toda, e eu ouvi um comentário de que a situação é terrível, que a água em São Paulo termina em setembro. E esse pessoal, ele não entende como é que as autoridades não tomam conhecimento disso
e não apresenta uma solução tranquila para isso, uma solução eficaz. Por exemplo, o Arnaldo deu uma sugestão aqui que pode ser uma coisa maravilhosa. De repente, pode até resolver o problema. Eu não tenho elementos para considerar o que ele está dizendo, mas como eu conheço o Arnaldo, eu posso acreditar muito no que ele fala, e acredito. Mas até porque ele é um operário, né? Sem dúvida. É um operário, a gente vê o trabalho dele. É um político coerente. O trabalho do Arnaldo. É um político que cuida da sociedade, tem uma obra muito bonita. Quem conhece a obra que ele faz em função do Aguinaldo já esteve lá, você também já teve. Eu também já estive lá, posso falar, porque observei, vi com meus olhos. Mas voltando à crise hídrica, o que eles estão encontrando lá é uma coisa terrível, porque quando vão ver as represas, vão ver as orlas, principalmente Rio Grande, Billings, Interlagos, etc. Guarapiranga. O que eles estão vendo? Que a água está contaminada. Totalmente contaminada. E uma contaminação, inclusive, porque toda aquela parte periférica, toda aquela parte das orlas foi tomada por casas. Invasões. E jogam tudo ali na represa. E há também um resíduo químico, um resíduo farmacêutico de alta periculosidade. Isso, brevemente, vai chegar a um ponto que essa água, nem tratada, poderá ser mais potável, tornar-se potável. Em Campinas já está totalmente comprometido. Esse estudo está sendo feito na USP, a USP cedeu lá uma das salas, onde esse pessoal se reúne e está cuidando desse programa. Mas eles estão chegando assim a conclusões terríveis, de não entender como é que a sociedade não está informada. Mas esse programa, sobre a real gente que situação fala... de São Paulo. São Paulo está impermeável, né? Não temos mais nascentes em São Paulo. Mas essas medidas de abrir aquíferos periféricos ou no interior e trazer para São Paulo, obviamente, é fantástico. Esse programa, Gente que Fala, desde 2013, ele denuncia isso daí. Nós já deixamos claro, por questões técnicas, a questão não é meteorológica, como diz o governador Geraldo Alckmin, a questão é climática, nós temos que nos preparar para um novo clima. E outra coisa, a estratégia do Sudeste, esquece o estado de São Paulo. Sudeste tem que ser hidroeólica. Nós temos que começar a encher esse nosso território com usinas eólicas, até mesmo porque nós temos tecnologia para isso. A maior fábrica de pás de geradores eólicos está em Sorocaba, no estado de São Paulo. Nós não estamos tomando esse cuidado. Na década... Explica o que é eólico, muita gente não sabe. Fabricamos as pás para o Ceará, para Pernambuco, e não usamos aqui. O que acontece é o seguinte... Energia do vento, vai explicar aí. O que acontece é o seguinte, o Brasil, o Sudeste brasileiro, que era 75% do PIB nacional, ele foi lastreado economicamente em cima de usinas hídricas. Jupiá, Ilha Solteira, Linhão de Itaipu, e por aí vai embora. Sistema Furnas... Belo Monte... Belo Monte, lá para cima, não está pronto ainda. Um dia ficará pronta. Mas presta bem atenção. Giral, Santo Antônio... Essa questão hídrica deu problema. Por quê? Porque nós, seres humanos, não pisamos no mesmo lugar todo dia. A Terra muda de sua conformação geométrica. Ela muda. Isso aqui não é uma bola que está sempre assim. Ela muda. Então, à medida que as placas vão mexendo, o planeta vai dando sinais. É vulcão, é terremoto, é morte, é tudo isso aí. Muito bem. Tragédias. O Sudeste saiu do lugar que ele estava. E isso acarretou que o clima aqui mudasse. Então, a questão é climática. Como é que nós vamos contrabalancear, né, comportamentalmente essa questão geológica, fazendo a compensação eólica, porque a única coisa que a gente garante que Deus vai nos dar é vento, porque de dia está quente e de noite está frio. Então, aonde tem mudança de temperatura, tem vento. Então, nós precisamos fazer isso daí para que quem tem hoje 3 anos de idade, aos 33, tenha comida no prato. Porque o Sudeste, ele não só dá emprego, ele também é quem faz a agricultura nacional. E além da eólica, também tem energia solar, né? A energia solar já está começando a andar aqui em São Paulo, principalmente para aquecimento de água. Pois não. Sinceramente, aprender você sabe, eu sou um homem semi-alfabetizado, tenho o 3º ano primário. Tive que observar as pessoas que detêm o privilégio da cultura. Essa informação do nosso mestre deveria tirar uma cópia e mandar para o Geraldo Alckmin. Estou falando sério.
Manda, porque talvez ele, como governador, talvez não tenha conhecimento dessas informações técnicas. O Stélio já fez isso para ele, diretamente. Pois é. Não, Acho o que que não acontece entendeu. é o seguinte, deputado Aguinaldo Timóteo, o que acontece? Mas o Aguinaldo tem razão. Tem um para os técnicos da Sabesp que parece que não sabe fazer isso. Você não sabe fazer isso. Eles O já Arnaldo é fizeram nosso isso deputado, pessoalmente. né? Foi a primeira amizade política que eu tive no Brasil quando voltei para cá depois de 17 anos. E não se decepcionou. Não se decepcionou. Nunca. Pelo contrário. Deixa eu fazer uma pergunta. Timóteo, o Jânio Teles da Cachoeirinha, será que algum dia aqueles que fizeram campanha contra Celso Pitta vão se retratar? Não, o negócio do Celso Pitta é deplorável. Aliás, eu quando ia para a tribuna, aqui na Câmara, eu perguntava, a Rede Globo, onde está o dinheiro do Pitta? E aquele promotor que o algemou, humilhando na sua casa, e ele saiu do flat onde morava e foi morrer na casa da mãe, eu sempre pergunto, cadê o dinheiro do Pitta? Onde está o dinheiro que ele roubou? Foram tão infelizes que disseram que o Pitta tinha conta lá fora e pediu $5 mil emprestado para alguém que estava aqui. Olha as incoerências, mas a grande mídia faz o que muito bem queira e, geralmente, nós, população, nós, pessoas menos esclarecidas, somos levados de roldão. Fazem a nossa cabeça e pronto, e acabou, vão repetindo as mentiras e você acaba acreditando. E você lembra, né, Aguinaldo? Quem deu suporte para terminar o governo dele fui eu, como secretário de governo, no último ano de mandato, vim para cá e segurei todas as broncas. Porque foi terrível o que fizeram contra ele. Foi terrível. E somatizou foi está o doente. prefeito de movimento São negro. Paulo naquela altura aí. Viu, doutor? Se conduziu muito bem. Viu, doutor? E nenhum movimento negro foi lá defender o Pitta. Doutor Américo, que história é essa de desembargador de São Paulo que ajudou o deputado Tucano em ação, já que esse processo ficou parado por 3 anos no Tribunal de Justiça? Prescrito, portanto. É Mércia da Santa Cruz que pergunta. Olha, existe uma coisa um pouco geral aí. Hoje eu fui juiz muitos anos, fui desembargador e eu sou advogado. Então isso até ajuda um pouco. Existe o prazo, o juiz não tem prazo. Os prazos do juiz são prazos impróprios. O magistrado não tem prazo. O advogado tem prazo, nós chamamos de prazo processual. Então, o advogado tem 10 dias, tem 5 dias, tem 24 horas, tem o prazo processual. O juiz não tem prazo processual. Então, ele pode cuidar de um processo hoje, amanhã ou depois. Mas isso não justifica que ele leve um tempo muito maior para fazer o processo. Então, o que se comenta neste caso desse desembargador é que ele teria deixado de cuidar do processo um tempo maior, ocorrendo a prescrição do crime que lá no processo constava. Prescrição é a perda do tempo do direito pela ação. O senhor então, está existe falando, o direito, o senhor mas está não tem usando ação. termos jurídicos. Eu, como jornalista, diria ao senhor que ele esqueceu propositadamente então, na gaveta para prescrever. Como o interesse era de uma autoridade política, então cogitou-se que aquilo era de propósito. Era de propósito. Então, como se o desembargador tivesse colaborado com a autoridade política no sentido de esquecer o processo para que ocorresse a prescrição. Ou seja, não havia mais crime. Esse desembargador, ele pediu aposentadoria. Ele mesmo, esponte própria, pediu aposentadoria. Foi um gesto nobre dele. Um gesto nobre. Ele mesmo saiu do Tribunal de Justiça, ele deve ter tido as suas razões, eu não sei quais são, mas ele pediu a própria aposentadoria. Ele mesmo requereu a própria aposentadoria como um ato de desagrado. Então, Vou ele indicar. saiu do tribunal. Vou falar com você, preciso me aposentar. 18 anos de mandato me dava direito e mais o tempo de garoto metendo bronca. Aguinaldo, a compra de voto para a reeleição do Fernando Henrique pode ser considerada um grande escândalo político-financeiro. Eu teria $500 mil para ajudar na minha Deputados eleição. foram caçados pelo fato, diz Evaldo do Tatuapé e pergunta-nos. Mentira, essa conversa piada. Imagina quanto custou aquilo. O Dornelli me chamou e disse, olha, vamos votar a reeleição do Fernando Henrique, você vai ter $500 mil para ajudar na sua campanha. Porque o argumento é sempre esse, que vai ajudar na campanha. Mas como eles excluíram o Paulo, e eu sou admirador do Paulo, que nunca me deu nada, nunca me deu um cargo, nunca me trouxe para fazer shows, mas eu não sou cego. Aliás, é bom lembrar o seguinte, Paulo Maluf nasceu milionário, cresceu milionário e continua milionário. É o único que é investigado. Investigado das minúcias. O Orestes Quest, que começou como radialista, deixou um patrimônio de $1,5 bilhão.
E foi investigado e foi inocentado, que provou que ele usou a inteligência dele, não teve que roubar nada. Eu ouvi Mas dizer deixou que 1 o bilhão e meio. patrimônio foi 7 bilhões. Então bom, eu gosto de falar sobre o Paulo Maluf, mas é o seguinte, foi um absurdo. Gente, eu não posso falar do Sérgio Mota, porque o Sérgio Mota já foi embora. Mas todo mundo sabia quem cuidava disso. Aquele juiz que foi condenado, está em casa preso. Então alguém pegou 180 milhões de dólares, entregou e falou, vai gastar, tenha piedade. Mas, Timóteo, como alguém que defende tanto o Paulo Maluf como você, já vi isso em vários tempos, de repente defenda o Lula? Porque o Lula é um fenômeno inimaginável. Mas um homem que falava a personalidade dos dois mas, não desculpa, casa. Mas, pelo amor de Deus, o homem falava problema, menos pobreza. Os trabalhadores, pé para fora, tornam celebridade mundial. Tira o chapéu, gente. Mas já disseram que ele era o dono daquela negócio do boi, que era o seu. Tenha piedade. Continua morando no seu apartamentinho em São Bernardo. Tenha piedade. Foi brilhante. Foi craque. É uma cobertura. Não, é modesto. Se tomar por baixo, eu sou um classe média. Se a casa que eu tenho e onde mora o Lula, desculpa, eu sou milionário. Você é muito bem. Aliás, quando alguém, como eu, por exemplo, Timóteo, qual é o teu grande sucesso? O que você canta na hora? Eu canto, nossa senhora. Não, o teu, que você... Timóteo, você Se sente... algum dia a minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Pode ser, se eu demoro, mas aqui eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu tenho mais de 200 sucessos populares. E 67 discos gravados. Quantas gravações você tem? Mesmo sem a proteção da Rede Globo. Quantas gravações você tem? Eu tenho 67 discos gravados. Discos, mas isso multiplica por 10? Multiplica por 12 e por 14. Por 12 e por 14. 67. No tempo do long play eram 12. No tempo do CD, 14, 16. Você fez 78 também? Chegou Estou a caminho de 79. Não, idade não. Chegou a gravar os 78 LP 78. rotações? Gravei, claro. Gravei Sábado no Morro e Cruel Solidão. Porque uma 1962. vez o Hélio Portinhal, que já nos deixou, ele me contou assim, ele falou, eu estou emocionado, porque eu gravei uns 78 rotações, aí eu gravei um compacto, aí eu gravei um LP, e agora eu gravei um CD, eu estou na era do CD, algo que eu não imaginava que eu chegasse. Você tinha fita cassete aí. Eu também gravei um compacto duplo na fita. Você gravou mas muito. Quando eu pedi para gravar outro, eles me mandaram embora. Gravou muito. 5 meses depois, eu era o dono deste país. Ninguém fazia mais sucesso que eu. Isso. Não, a Casa do Sol Nascente, The House of the Rising Sun, que eu cantava no Rio Hit Parade das músicas internacionais. Aline, Que Se Triste Venise, Non So Degno de Te, Amor Escusa, Que Se Triste... E a que abriu foi The House of the Rising Sun, que era um sucesso no mundo inteiro do conjunto The Animals. 5 meses depois, a filha me mandou embora, tomou conta do Brasil criou, do Brasil enjoado. Mas era um tempo que não ganhava dinheiro. Você cantou Os Verdes Campos da Minha Terra, você cantou Meu 68. Grito, agora aqui. Os Verdes Campos da Minha Terra, Meu Grito. E a casa... There is a house in New Orleans, the core of the rising sun, and it's been the run of many poor boys, and God, I know, I'm one. The house of the rising sun, sucesso no mundo inteiro com o conjunto de B.B. King, pô. O doutor Américo disse que não queria apenas o autógrafo, ele queria ouvi-lo. Né? Já uma parte estou satisfeito, assim, um comecinho. Né? Meu público continua muito fiel. Tenho tido surpresa, fiz agora sábado o Teatro Castro Alves, e neste sábado eu estava em Fortaleza. Quando eu chego no palco, eu tenho a impressão que anunciaram Roberto Carlos, que não canta mais do que eu, mas é uma celebridade, muito mais famoso. Como é que é? Não canta mais que eu? Ninguém canta mais. Ninguém canta mais que você. No Brasil, atualmente, ninguém canta mais do que eu. Ninguém. É um país que não tem cantores. Não é presunção nem vaidade, é realidade. Eu me ouço e ouço meus colegas. Ô, Zangopé, o negão é bom. Politicamente correto, você não pode falar. Não, não é carinhoso. A mim pode chamar até de macaco. Eu não sou macaco. Timóteo, você é extremamente gentil. Eu gosto muito das vezes que tem a oportunidade de conversar contigo e tal. E quando você se refere, né, aos teus shows, você ainda trabalha muito no palco. Graças a Deus, muito menos que eu gostaria, né? Muito menos. Eu adoraria fazer, como o Luan Santana, 22 shows por mês, a R$350 mil.
Mas quando eu consigo fazer um por semana, eu boto a bumbum para a lua e agradeço a Deus. Porque as pessoas que dependem de mim, são 60 pessoas, ninguém passa necessidade. Todo mundo vive com dignidade. Mas você ainda persiste na política, em um mandato? Vou sonhar para o ano que vem. Vou sonhar. Conflita. Tem muita gente brigando, muito pouca gente brigando. O Arnaldo, por exemplo... É difícil uma figura como o Arnaldo que bota a cara. O Arnaldo, por exemplo, está no 8º mandato dele. Porque é bom. Né? Porque uma dedicação, não tem nenhuma restrição em dizer a dedicação dele com relação à política. Ele é operário, eu fui lá ver, levei um susto. Mas você se divide em duas atividades, não conflita. Você acabou de dizer que você não, dá para somar, dá para somar. Não, eu quando estou na tribuna, eu não falo de canções de amor. Quando estou no palco, não falo de política. Timóteo, 10 dias de carnaval, por ser facultativo, tem gente que não quer trabalhar, descontando ou compensa a folga, porque no carnaval, na Bahia, o Rio, o carnaval é feriado oficial. Aqui é meio feriado. Né? Como é que é? Está meio confuso aqui. 10 dias parados. Uhum. É o Roberto do Pacaembu. Está misturado o Roberto com o Mas o quando texto o Brasil dele. faz menos besteira, né? Arnaldo, o Conselho da Portuguesa suspendeu o ex-presidente Manuel da Lupa, pergunta o Jairo Carlos do Paraíso. Suspendeu aquele episódio que a Portuguesa desceu da Série A para a Série B no episódio do Fluminense. Mal explicado até agora. Contada a história. Rodrigo Neto de Guarulhos, aqueles que defendem Fernando Henrique, graças a eles, os senhores, para ganhar uma aposentadoria digna, trabalharão até morrer praticamente. Enquanto isso, ele se aposentou aos 40 e poucos anos e ainda chamou os aposentados de vagabundos. Mas ele só tem 5 o Rodrigo Neto. É verdade, o Rodrigo tem razão. Quando a gente discutia a reforma da Previdência do governo FHC, em 95 a 98, ele infelizmente usou essa expressão, está pagando caro até hoje, mas ele é o culpado, inclusive, dessa briga atual do fator previdenciário, que em 99 foi implantado e que quem criou o fator previdenciário foi a Solange Vieira, que era secretária de Previdência Complementar. O interesse na privada acabou fazendo a inviabilização da Previdência no setor público. Na verdade, mais ou menos igual fizeram com a saúde. Inviabilizaram a saúde pública para criar a privada. Exatamente. E hoje você não tem saúde nem na pública nem na privada. É isso aí. Walter Moraes do Ipiranga, Arnaldo, pergunta sobre a posição do seu partido com relação à aprovação do fator previdenciário. Lá no governo do Fernando Henrique. A posição em 99, graças a Deus, como dizia por mim, foi contra o fator previdenciário. Você, não o partido. Não, eu conduzi dentro do partido contra a votação do fator previdenciário. Na época ainda Roberto Jefferson era o líder do partido e me acompanhou. Arnaldo, agradeço a gentileza de ter... Guinaldo quer falar uma palavrinha. Não, só para dizer que antes nós vivíamos 63 anos. Agora, com alguma sorte, chegamos a 90. Tem que mexer. Se Deus quiser. Eu agradeço a oportunidade, inclusive eu deixei de ir para Brasília hoje cedo para participar aqui do Gente que Fala. Estou indo agora a Brasília, uma reunião no Senado com vários senadores para defender a minha emenda e vou aprovar essa emenda no Senado também. Vou a Brasília falar com você, preciso de você. Não, você a gente briga aqui, mas você pode falar aqui mesmo, João Maclar. Eu vou a Brasília. Também pode falar o que você quiser. Estélio, grato por ter vindo. Obrigado Gente que Fala. por ter me convidado. Doutor Américo Angélico, é muito bom agradeço, como sempre, a presença. Foi um prazer grande estar aqui e participar desse programa bem ativo. Aguinaldo um abraço carinhoso para você, um para os nossos ouvintes, Ruth e Fabiana. Beijo carinhoso para você. Quando vier ao programa, não se contenha, por favor. Não, você sabe, eu imaginei, eu era anti-Lula. Mas eu sei o que ele representou para as pessoas miseráveis. Um beijo, minha gente. Daqui a pouco, 2 da tarde, Salutes, com João Carlos Baldan, aqui em altv.com.br, tudo sobre medicina alternativa e acupuntura hoje, às 2 da tarde. Gente que Fala tem na direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã. Encerra com o Aguinaldo cantando. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Grátis, até lá.